E voltamos a falar sobre as consequências das chuvas em todo o estado. Só que desta vez são os produtores de hortaliças da região de Chapada dos Guimarães que estão amargando prejuízos. Com o excesso de água e com a falta de recursos para a agricultura familiar, muitas verduras e legumes estão simplesmente apodrecendo antes mesmo de serem colhidos. E é este o assunto de hoje do quadro Panorama Agropecuário do Jornal da Manhã. A temperatura está ideal para as hortaliças. As folhas preferem o clima fresquinho, no máximo 30 graus. Mas o que não é bem-vindo para algumas folhagens é o excesso de chuva. Aí elas ficam com aspecto de desânimo. Na propriedade de 2,5 hectares do seu Anderson, o agrião gosta de muita água. Mas a vizinha, a alface, não vai bem. Entre todas as hortaliças, é a que menos resiste a um longo período de chuva. As folhas que ainda resistem ao excesso de água enfrentam outros problemas, o granizo e a ferrugem. O agricultor vai mostrar aqui pra gente como é que fica essa folha com o granizo. Ela fica perfurada, né? E vem a questão do ferrugem também, que abate a folha do alface. E essa única folha que sofreu os dois problemas, né? O granizo e a ferrugem. É perda total? Sim, é perda total. Na hora de embalagem a gente retira essa folha todinha para vender só as folhas boas para o consumidor, né? Nessas condições, a alface demora para se desenvolver. Em condições climáticas favoráveis, as folhas amadurecem em até 30 dias. Ao contrário, o tempo é maior, 45 dias, e ainda ficam assim, sem vitalidade. A produção caiu pela metade. A estimativa de 40% a 50%, ela quebra no meio, né? E tem alguns produtos que a gente nem consegue produzir por causa da chuva. Quais são? A rúcula mesmo agora a gente tá sem, o almeirão, a salsa também que morre. O prejuízo é muito grande. Sim, é muito grande. A perfeita condição da vala é o que garante a boa produtividade das hortaliças. A vala é exatamente este eixo que divide os canteiros. Quando a vala está seca, as folhas têm mais chance de sobreviver de forma saudável. Como este canteiro aqui, que elas estão mais verdinhas, estão crescendo saudáveis. Agora, quando a vala fica exatamente assim, toda encharcada e só um pouquinho mais adiante da boa produção, as folhas ficam praticamente mortas. Elas murcham, ficam quebradiças e cheias de ferrugens. E quando as folhas entram neste estágio logo no início, não tem como recuperar. É perda total. Os legumes também sofrem com a horta alagada. A abóbora brasileira fica com a casca deformada. É o resultado da ação de fungos e bactérias. Com excesso de chuva, a não absorção de determinados nutrientes de solo e, ao mesmo tempo, uma condição propícia ao desenvolvimento de fungos e bactérias, o que vai ocasionar essas deformações e essas manchas de folhas e vão, lógico, interferir na produtividade e no aspecto visual do que está sendo oferecido ao consumidor na ponta. Existem alternativas para que longos períodos de chuva não causem prejuízos. É o emprego da tecnologia, é a salvação da lavoura. O exemplo é o cultivo protegido, através do uso de plasticultura. Com a cobertura total, a água da chuva não destrói as folhas e evita o alagamento. E não é só uma cobertura contra a chuva, ela é contra o UVA e o UVB também. O que até para o trabalhador, o produtor, no nosso caso, estar trabalhando dentro desse ambiente é benéfico, que nós estamos protegidos do sol também, dos raios do sol. Mas todas as culturas se beneficiam com esse tipo de tecnologia. Além das hortaliças, os legumes também são beneficiados. Olha a diferença da abóbora sem cobertura e com a cultivada na área protegida. No entanto, o aspecto visual dela e um pouco também de alteração no sabor vai acontecer. E aí nós temos duas situações. Uma situação que o produtor não consegue produzir um produto que seja agradável ao consumidor e também um aumento também no preço, porque ele não leva esse produto para os mercados porque sabe que não vai comercializar. A lavoura do seu Anderson, que está sem proteção, não é por falta de conhecimento técnico, mas sim pelo fato de que a agricultura familiar ainda passa por dificuldades financeiras.
tem a estufa hidropônica que é mais facilitado, não tem a questão do mato, a chuva não vai atrapalhar ela. E por que não é feito aqui? Por falta de investimento. Quando se faz investimento, o resultado é outro. Tomates suculentos, ervas aromáticas, frescas e saudáveis, ou qualquer outro alimento fica perfeito para o consumo e para o bolso dos produtores.